Olá, bem-vindos a mais um Observatório do Agro. Hoje vamos mergulhar num problema que tira o sono de muito produtor, ainda mais pensando na safra 25-26. Aquela situação, a semente não germina como deveria, como estava lá no rótulo. E a gente sabe, cada dia perdido no campo é prejuízo direto no bolso. Pois é uma dor de cabeça e tanto. E o tempo, nesse caso, é absolutamente crítico. A nossa conversa hoje vai seguir assim um roteiro bem prático baseado num artigo excelente do Matheus Paloski. Ele é advogado especialista em produtor rural, lá do Amaral e Melo Advogados. Ah, legal! Um guia prático é tudo que o produtor precisa nessas horas. Porque aquela taxa de germinação no rótulo, ela não é só um número, né? De forma alguma. É um compromisso de qualidade. Olha, para a soja, por exemplo, o mínimo é 80%. Mas se o fornecedor garante, 90% no rótulo... É esses 90% que ele tem que entregar. Exatamente. E o pior é que, em culturas anuais, o tempo para perceber o problema e, mais importante, para conseguir provar, é muito curto. E como que o produtor percebe? Quais são os sinais de alerta lá no campo? Bom, os sinais são bem visuais, né? O mais óbvio é um estande irregular, cheio de falhas, aquelas clareiras na lavoura. Ou então, você nota uma diferença de desenvolvimento muito grande entre talhões que tiveram o mesmo manejo, a mesma adubação, tudo igual, mas usaram sementes de lotes diferentes. Entendi. Até aquela lavoura que custa fechar a cobrir solo pode ser um sinal. Pode sim, pode ser um indicativo. E aí, se o produtor vê esses sinais, qual o primeiríssimo passo segundo o artigo do Paloski? Não dá para esperar, imagina. Nada de esperar. A recomendação é clara: chamar um engenheiro agrônomo, assim para ontem. Idealmente nas primeiras 24, no máximo 72 horas. Urgente mesmo. Sim, esse agrônomo vai fazer a avaliação técnica ali no local, vai medir o stand real, mapear as falhas e um ponto-chave. Ele vai analisar se não tem outra causa, né? Tipo, problema de plantio, clima, alguma praga. Isso. Descartar outras possibilidades para focar na semente. É a primeira validação técnica. Certo. E feita essa validação inicial, a gente entra na parte das provas, que deve ser crucial. Fundamental. O passo 2 é guardar tudo. Absolutamente tudo. Nota fiscal da semente, claro. Todos os rótulos e etiquetas, aqueles que vêm na sacaria, sabe? Com lote, cultivar, taxa de germinação, validade. Até a sacaria vazia? Até a sacaria. E muito importante, fotografar esses rótulos e tentar vincular cada lote ao seu talhão. Esse lote foi plantado aqui. Além disso, claro, separar e guardar direitinho uma amostra testemunha daquele lote que deu problema. E com essa amostra testemunha em mãos, o que fazer para confirmar tecnicamente se a germinação estava abaixo do prometido? Aí, o caminho é mandar essa amostra para um teste de germinação, mas não em qualquer lugar. Tem que ser um laboratório específico. Sim, um laboratório credenciado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, e que siga as regras para análise de sementes, a famosa RAS. Esse é o padrão oficial. O resultado desse teste tem peso técnico e jurídico. O artigo do Matheus Paloski também fala de uma coisa que parece um pouco mais burocrática, talvez. Levar um tabelião na lavoura para fazer uma ata notarial. Isso funciona na prática? Olha, pode parecer um passo a mais, algo complicado no meio da correria, mas o ganho de segurança jurídica é enorme. Pensa assim, a ata notarial leva a fé pública do tabelião para o meio da lavoura. Ele vai registrar oficialmente o que está vendo, as falhas onde foram coletadas as amostras, as condições do local, os lotes identificados pelo agrônomo. Ah, entendi. Ele congela a prova ali no momento com um documento oficial. Exatamente. É um registro com uma força probatória muito grande que complementa o laudo do agrônomo e as fotos. Fica difícil contestar depois. Faz todo sentido. E a comunicação com o fornecedor da semente, como fica? Esse é o quinto passo: notificar formalmente o fornecedor. E não é só ligar, é mandar uma notificação de preferência por escrito, anexando as provas que você já juntou. Cópia da nota, foto do rótulo, o laudo inicial do agrônomo, as fotos do campo, o protocolo do teste RAS que foi para o laboratório. Isso. E nessa notificação, já propor uma vistoria conjunta na área o quanto antes.
E, claro, guardar comprovante dessa comunicação, seja o AR do correio, o e-mail com confirmação de leitura. E se o fornecedor não colaborar, não houver acordo rápido, tem alguma saída antes de partir para um processo judicial mais demorado? Tem sim. O artigo sugere uma medida bem estratégica, que é a ação de produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas? O que é isso? É uma ação judicial mais rápida, específica para garantir uma perícia técnica tanto no campo quanto no laboratório, enquanto a lavoura ainda está lá, mostrando o problema. O objetivo é ter um laudo pericial feito sob o crivo do judiciário, que vai servir de base sólida. Ah, então esse laudo pode ajudar numa negociação posterior? Ou já serve para uma futura ação de indenização? Exatamente. Ele fortalece muito a posição do produtor. Então, para buscar o ressarcimento de fato, a documentação completa é a chave. Recapitulando, o que é essencial ter? Bom, essencialmente, o laudo detalhado do agrônomo, o resultado oficial do teste RAS do laboratório credenciado, a ata notarial feita lá no campo, os comprovantes de rastreabilidade, qual lote foi para qual talhão e, claro, o cálculo dos prejuízos. E esses prejuízos, eles incluem o quê? Só o custo da semente? Não vai além. A gente divide em dois tipos. Primeiro, os danos emergentes, que são os custos diretos, sabe? O valor da semente que não nasceu, os insumos usados naquela área, as despesas com replantio, mão de obra extra. Tudo que saiu do bolso diretamente por causa do problema. Isso. E o segundo tipo são os lucros cessantes, que é basicamente o que o produtor deixou de ganhar. A diferença entre a produtividade que ele esperava ter naquela área, com uma semente boa, e o que ele realmente colheu por causa da falha de germinação. Entendi. É a perda de receita futura. Exato. Então, resumindo bem a estratégia que o Matheus Paloski apresenta nesse artigo que a gente analisou aqui no Observatório do Agro, é agir muito rápido, ser metódico na coleta de provas e usar a força daquele tripé: o agrônomo, o teste RAS oficial e o tabelião no campo. Perfeito. É essa combinação de ação rápida com método e respaldo técnico e jurídico que muda o jogo. O produtor sai da posição de só reclamar e passa a ter evidências concretas. Isso aumenta demais as chances de conseguir a indenização devida e não ficar sozinho com esse baita prejuízo, que muitas vezes é enorme. Com certeza. E ouvindo tudo isso, fica uma reflexão, né? Além de saber como reagir quando o problema acontece, será que incorporar alguns desses passos de verificação, como talvez fazer um teste simples quando recebe a semente, ou ter um controle super rigoroso de qual lote foi para cada talhão, será que isso não poderia virar uma ferramenta de gestão de risco antes mesmo da bomba estourar? Excelente ponto. Ou até pensar se esse conhecimento dos mecanismos legais, dos passos técnicos, não deveria ser parte do planejamento da safra mesmo. Não só algo para buscar na hora da crise. É um passo importante para a profissionalização da gestão na fazenda, sem dúvida. Prevenir é sempre melhor, mas se o problema ocorrer, saber o caminho das pedras faz toda a diferença. Fica aí a provocação para todos nós do agronegócio pensarmos a respeito.